Amores, vamos dar início, né, à nossa aula de hoje, 20 de maio de 2020. Nossa disciplina é História, nas páginas 328 a 332. Espero que vocês gostem, foi feita com muito carinho, viu, meus amores? Vamos dar início à nossa aula, né? Ouvindo o nosso hino da nossa cidade. Então, hoje, vamos o quê? Vamos relembrar o que é um município, não é isso? Os municípios, vamos dar uma relembradinha antes de a gente começar a nossa atividade na página 328, tá certo? Então, aqui, ó, tá aqui, Macaíba, o nosso município e a nossa cidade, não é isso? Vamos falar um pouquinho, tá bom? A história de um município pode começar em um povoado que se formou devido à sua localização, à beira-mar, às margens de um rio, em um local protegido. Olha aqui, aqui a nossa letra do nosso hino foi nas margens de um rio, foi na margem do rio Jundiaí, onde o sonho de um povo começou, e nas sombras de uma palmeira. Então, onde foi que iniciou tudo, Macaíba? Ó, foi nas margens do rio Jundiaí. Justamente, que diz aqui, ó, à beira do mar ou às margens de um rio, em local protegido, um local que eles pudessem plantar, caçar, né, e ter tranquilidade. Foi onde começou, né, Macaíba. Esses povoados começavam com um pequeno grupo de pessoas, conforme as condições de vida fossem melhorando, né, mais pessoas iam vindo. Vinham viver, né, com eles também, como comerciante, né, pescadores, vendedores, e outros tipos de trabalhadores iam para fazer parte desse povoado. E o que é que acontecia? Esse povoado ia crescendo, né, cada vez mais rápido. Quanto mais eles cresciam, eles iam aumentando. Então, saía o quê? De povoado para vila. Foi o que aconteceu com Macaíba. Macaíba começou como povoado, depois foi para vila, né, e ficou como vila durante muito tempo, não é isso? Ele ficou até no início do século XIX, né, o Macaíba ainda era uma vila, não era município ainda. Então, em 27 de outubro de 1877, foi que Macaíba foi elevado à categoria de município. Olha aí, tá vendo, gente? Um pouquinho só dessa historiazinha para vocês, tá bom? Vamos dar sequência agora às nossas atividades no nosso livro, página 328 do livro de vocês, né? Vamos começar o município. Vamos conhecer, né, aqui alguns municípios do Brasil. Ó, aí no livro de vocês vão acompanhar, tá bom? Observe as fotos a seguir, elas mostram bairros de alguns municípios do Brasil, né? Alguns municípios do Brasil. Então, aí vocês vão olhar, vamos olhar essas imagens aqui, ó. Essa imagem aí é bairro de Ponta Verde, em Maceió, em 2010, não é isso? A outra imagem aí, ó, logo abaixo, bairro de Nova Campinas, em Campinas, São Paulo, 2009. A terceira imagem, bairro Bueno, em Goiânia, 2010. E a última imagem, bairro Central, em Gramado, Rio Grande do Sul, 2008. Então, olha, aí tem algumas imagens, né, de alguns municípios, né, do Brasil. Olha que coisa linda aí. O livro pergunta aí, né, no pontinho de vocês, aí no livro de vocês, você conhece os municípios que aparecem nas fotos? Vocês conhecem alguns desses municípios? Seu bairro é parecido com algum dos lugares aqui retratados? O bairro de vocês aqui parece com algum bairro desses aqui? Eu quero que vocês mandem para mim, tá bom? Essas duas perguntinhas que tá aí no livro de vocês na página 328, tá certo? Vou ficar esperando a resposta de vocês. Página 329, vamos dar continuidade. Aí fala assim como os bairros, os municípios podem ser considerados residencial, comercial ou turísticos. Olha só, né? Que os bairros têm o quê? Comércio, isso, mas o quê? Residenciais e industriais, né? O município tem o turismo, né? Tem o turismo, mas nem todos são iguais.
A cidade do Recife, por exemplo, em Pernambuco, tem aqui, ó, esse aqui, que é uma casa de cultura, né, em Recife, Pernambuco. Essa casa, ela vem do século XIX, né, um edifício que funcionou como uma penitenciária durante mais de um século. E hoje é o que? É um espaço de cultura que abriga artesanato, comidas típicas, exposições e eventos ligados à tradição pernambucana. Essa foto aí é de 2013, né? Isso aí, ela aí guarda muito daqui, ó, da antiguidade, né? Eles preservam muito isso. Então, por isso, tem esse turismo lá envolvendo a cidade de Recife. Aqui, ó, essa outra imagem. Isso aqui também é uma imagem, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, olha só que legal, inaugurado em 1909. Era, na época, um dos prédios mais modernos da cidade. Já nessa época, ele já era destacado como o mais moderno, né, pelo ano, que era 1909. Ele já se destacava das outras residências que existiam na época, viu? Aqui ao lado, ó, mais recente, essa foto é de 2010, e hoje o teatro ainda é preservado e funciona normalmente, mas seu estilo é muito diferente dos outros prédios da região. Ele se tornou monumento histórico. Olha só, ele continua ainda desde aquela época, desde 1909 ele já se destacava e ainda hoje ele continua se destacando. Muito legal mesmo isso. Vamos passar para a próxima página. Aqui eu trouxe, antes de dar início na página 330, aqui vai ter o que? O município tem história, ainda está continuando, e a gente vai trazer uma historiazinha também daqui, né? Que não poderia faltar da gente, não é isso? Quem conhece isso aqui? Isso mesmo, a casa, agora, isso, a Casa da Cultura. Também temos história, né? Temos os nossos monumentos, né? Nossos guardados, né? Ainda conservado ainda, não é isso? Então aqui a Casa da Cultura, ó, a residência em foco, né? Remonta ao final do século XIX para o início do século XX, quando foi adquirida pelo comerciante Alfredo Adolfo, né, de Mesquita. Então, Alfredo Adolfo de Mesquita, né, ele era avô, né, de Valério Mesquita, né, que foi nosso prefeito aqui na nossa cidade. E ele morou aí, né, nessa casa aí, nessa residência, que hoje é a Casa da Cultura. Foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Rio Grande do Norte, por decisão do Conselho Estadual de Cultura do Governo do Estado, em 16 de setembro de 2005, Casa da Cultura Popular Nair Mesquita. Esse Nair Mesquita é uma homenagem que foi feita, né, à mãe de Valério Mesquita, que também foi uma grande mulher, né, ela foi uma grande política também, que trouxe muitas contribuições para a nossa cidade, tá bom? Tinha outra também que não poderia ficar de fora, de jeito nenhum. Quem conhece, a gente já falou bastante. Pela segunda foto vocês vão conhecer. Isso mesmo, Ferreiro Torto, né? Também tem os pontos turísticos da nossa cidade, não poderia ficar de fora. Como principal destino turístico, o Solar Ferreiro Torto, construído no ano de 1614, com engenho Potengi, né? Pertenceu a Francisco Coelho, segundo os Seis Marias, né? Seis Maria, concedida ao mesmo de 1602 a 1611. Então, ela foi o quê? Ela foi doada, né? Nessa época aí, que eram as terras de Portugal, e Portugal fazia essa doação. Então, foi aí que foi doada para Francisco Coelho. Aqui o Ferreiro Torto, né, atual, se destaca-se por ser um marco histórico. Foi tombado também em 1989 pela Fundação José Augusto, né, que tombou aí o nosso Ferreiro Torto. O museu abriga muitos elementos, né, da história de Macaíba em seu acervo. Então, quando vocês forem lá visitar, entre lá, olhe com atenção, com cuidado, né? Que isso aí conta a história de Macaíba, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, foi tombado, né?
Ele foi o quê? É o objetivo do tombamento, tem o objetivo de preservar os bens de valor histórico, cultural. Então, aqui, ó, ele está sendo preservado e sendo cuidado afetivamente, é o quê? Com carinho, com amor, para que a nossa história não desapareça, né? Não suma, porque aí vocês vão ficar adultos, e os filhos de vocês vai ter história para eles ouvirem de Macaíba, né? Onde tudo começou. Então, esse valor afetivo para a população, assim, pedindo de que o quê? Pedindo que venham o quê? A ser destruídos ou descaracterizados. Quer dizer que sejam mudadas as características. Aqui, ó, 1614, aqui, essa foto aqui mais recente, ela, olha só, os detalhes ainda é guardado. Se você olhar bem direitinho aqui, ó, os detalhes ainda estão sendo, os detalhes foi conservado, está sendo conservado, tá bom? Verdade, né? Nosso assunto na página 330, vocês vão abrir aí, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Então, aí diz assim, você mora em um bairro e esse bairro faz parte de um município, né? Claro, cada município tem uma história que é construída pelas pessoas que vivem nele. Veja só, a seguir, elas mostram um município em 12 momentos. Esse município aí, ó, tá em duas, é a mesma foto, em 12 momentos. Essa primeira foto aí, ó, é o viaduto do Chá, em São Paulo, em 1892, essa primeira foto. Observem aí bem ela, né? Agora vamos para a segunda. Essa segunda foto, o mesmo viaduto, só que em 2012. Olha só que interessante, a primeira e a segunda. Vocês vão observar com atenção, tá bom? Bem atenção para estar resolvendo o exercício aí do número 1, que diz assim. Nas duas fotos aqui apresentadas, que aspecto mudaram de uma época para a outra? Converse com seus colegas e escreva suas conclusões no espaço abaixo. Vocês conversem aí, como a gente não está na escola, né? Então, vocês podem conversar com os pais de vocês, o responsável, tá bom? Comigo também, se quiserem. Se quiserem, né? Vou estar aqui esperando, tá bom? Na página 331, aqui, ó, o 2 diz assim. Com seus colegas, conheça mais sobre a história do município que você mora. Como vocês estão em casa, com os pais responsáveis que tiver por aí, até com os colegazinhos, através do telefone, né, se tiver acesso. Vocês vão fazer essa pesquisa que está aqui, do A ao E. O A diz assim. Pesquise sobre esse assunto em museus, bibliotecas, converse com moradores antigos e observe fotos que mostrem a história do seu município. Então, vocês vão fazer o quê? O Macaíba, né? Como isso aqui a gente não está tendo acesso no momento, mas pelo celular. Vocês vão lá, façam as pesquisas que vocês vão encontrar muita coisa, tá bom? O B, faça uma ficha em uma folha à parte com as seguintes informações. O que vocês vão fazer nessa folha? O nome do município, outros nomes que o lugar já teve, o local onde se estabeleceram os primeiros habitantes do município. Olha aí, a gente viu naquele vídeo que a gente começou com o hino. Então, vocês podem estar pesquisando aí. Vocês vão gostar muito, vão adquirir muito conhecimento sobre a cidade de Macaíba. O motivo que os levou a se estabelecerem nesse local. Por quê? Né? Tudo isso aí vocês vão pesquisar, que vocês vão encontrar. O C, faça um cartaz com fotos, gravuras, mapas mostrando o seu município atualmente. O D, observe atentamente a ficha e o cartaz. Com base neles, escreva em uma folha avulsa a história do município. Quais foram as mudanças? Qual foram as mudanças? Em sua opinião, elas foram boas ou ruins? Por quê? A C. Ainda com os colegas, coloque em um painel na classe tudo que foi feito nessa atividade, a ficha, o cartaz e a história do município. Então, vocês vão fazer isso aí, né? E vão estar mostrando, vão tirar a foto e vai mandar, tá bom? Vou enviar para que possamos registrar aqui essa atividade de vocês, tá bom? Como essa é uma atividade de pesquisa e é muito interessante, vocês vão gostar demais, que tem muita coisa na internet, se vocês forem pesquisar, vocês vão gostar demais. Então, como é uma atividade de pesquisa, que vocês vão pesquisar, né? Figuras, vão colar para vir falar. Então, vocês vão me entregar essa atividade dia 27, tá bom? Dia 27, para que vocês possam me entregar, tá certo? Essa atividade aqui da página 331. Vou aguardar a atividade, tá bom? Aqui na página seguinte, de olho na história, né? Para a gente finalizar o nosso assunto.
na página 332, aí, ó, que tem aí no livro de vocês. Vocês vão ler esse textozinho aqui, a urbanização e o desmatamento. Justamente por conta desse crescimento, né, que teve né, nos municípios, dos municípios desde o início, né, que foram povoados, depois vila, e chegar até o município, cidade, né? Então houve muita desmatamento, né? Houve muito desmatamento para as pessoas construírem estrada, casas, prédios, né? E assim por diante. Então aqui nesse textinho vai estar falando aí bem legal sobre isso. Então aqui essa imagem que tem aí, ela fala do Cinturão Verde de São Paulo. É uma faixa de preservação que cerca a cidade e ajuda a diminuir as consequências negativas da poluição e do desmatamento causado pela urbanização. Então, justamente esse texto está falando sobre isso. Foi o que a gente viu, é o que a gente está estudando, né? É sobre isso mesmo, o crescimento das cidades, cada vez mais que cresce, como eu já dei exemplo aqui do bairro, né, do Campo das Mangueiras, que foram derrubadas as mangueiras para dar lugar a residências, né? Então, isso acontece no Brasil todo, aliás, no mundo todo. Então, aqui mostra essa preservação, ó, que tem aqui em São Paulo. E aqui também, no nosso estado, temos também uma área muito grande aqui, eu creio que vocês já foram fazer visita lá. Vamos dar uma olhadinha aqui? Tem outros lugares, mas eu trouxe aqui para vocês, ó, o Parque das Dunas. Quem já foi? Parque das Dunas, ou Bosque dos Namorados, né? Então, aqui, ó, trouxe essa outra imagem aqui para mostrar a vocês o Parque das Dunas, que ele é preservado também. A flora, né, a fauna aqui que podemos encontrar aqui também quando a gente vai fazer aquela passeio-aula, né? Que a gente adquire muito conhecimento. Então, também temos a nossa preservação. Tá bom? Aqui embaixo, ó, fala assim: converse com seu professor, com os colegas sobre problemas semelhantes que ocorrem na região onde você mora. Procure saber também sobre as áreas de preservação vegetal existentes na região. Crie você mesmo uma lista de sugestões para ajudar no problema do desmatamento causado pela urbanização. Tá bom? Então, vocês vão fazer isso aí e vão estar enviando para mim, tá bom, meus amores? Boas atividades e qualquer coisa é só chamar. Beijinho e até já.